Eu cheguei? Eu ia me juntar a vocês. Amém. Graça e paz a todos. Você que está aqui pode ter certeza que aquele que te conhece desde do ventre materno sabe que você ia vir hoje. Lembra disso? Então, nada é por acaso. Tudo Deus tem um propósito. Ontem nós tivemos aqui, organizado pelo NASA Kids, a comemoração do Dia das Crianças. Então, eles vieram. Acho que teve um NASA Kids, né? Um Cine NASA Kids. E dormiram aqui. Acho que devem ter passado um friozinho lá atrás, né? Que ontem fez frio e lá atrás é frio. Mas obrigado aos pais pela confiança. Parabéns à equipe pela unidade. A nossa líder não pôde chegar. A mãe precisou, acho que passou mal, precisou da ajuda dela. Mas a Natália assumiu aí a posição e a equipe apoiou e deu tudo certo. Amém? Graças a Deus por isso. Ontem também foi o segundo dia de exames daqueles que estão no caminho ministerial pastoral. E eu e minha esposa acordamos 5 da manhã, 6 horas saímos de casa para pegar a pastora Simone e mais 2 psicólogas e fomos para a Baixada. Almoçamos 4 da tarde e chegamos em casa 8h30 da noite, bem cansados. Mas eu estou falando isso para você saber que na Igreja da Nazarena, aproveitando que é nosso aniversário, há um processo longo e também rigoroso para aqueles que vão ser pastores e pastoras e um dia terão o título definitivo, vamos dizer assim, serão pastores e pastoras ordenadas. Ontem eles fizeram prova. A cada ano que passa, o nível da prova modifica. São entrevistados, a questão de vida pessoal e outras questões. Fazem exame psicológico. Você sabia dessas coisas para ser pastor nazareno? Não sabia, não é? Então não é bom eu estar falando? Então, quando alguém falar para você assim, alguma coisa sobre pastor, você com essas informações você pode falar, na minha igreja não. Na minha igreja não é fácil. Ninguém vira pastor da noite para o dia, alguém bota a mão na cabeça e diz, de agora em diante você é uma pastora, você é um pastor. Há um processo longo. Por isso que alguns que vêm de outros grupos, né, tentando prosseguir a carreira pastoral conosco, chegam bem animados, mas quando vê o processo, rapidinho vieram, rapidinho vão embora, porque não é rápido. Né? Mas, e quer dizer que nós acertamos 100%? Não. Né? Mas que dirá se não houvesse o processo? Então é melhor ter o processo, mesmo que não vamos acertar 100%, do que por não acertar 100%, nós abrirmos mão do processo. Tá bom? Você gosta de lembrar de coisas desagradáveis? Pela cara da Fabiana, ela de jeito nenhum, né? Mas isso é normal. Nós não desejamos lembrar de coisas desagradáveis. Em 2022, alguns cientistas tentaram ver o que acontecia no nosso cérebro quando nós lembramos de coisas desagradáveis, coisas que consideramos ruins. E a conclusão deles é que isso gera em nós uma coisa que nós conhecemos e chamamos de ansiedade. Então, nós não gostamos de lembrar de coisas ruins, mas é bom lembrar de coisas boas, né? Lembrou de uma coisa boa aí na sua vida? Hoje eu lembrei de uma coisa boa. Foi a primeira férias pastorais que eu tirei com a minha família. Nós viajamos para Itajaí. Já ouviu falar em Itajaí? Fica em Santa Catarina. Nós morávamos em Curitiba, foi uma viagem longa, né? Numa Fiat 147, então foi uma aventura.
Foi. Mas graças a Deus não teve problema nenhum. Foi tudo bem na viagem, de volta, né? Mas eu lembrei. Eu gostaria de trazer você para algo que Jesus falou sobre isso, tá? Algo que nós precisamos lembrar. E está em Lucas, capítulo 17, versículo 32. Lucas 17, versículo 32. Jesus falou assim, ó, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos parar e pensar um pouquinho? Humanamente falando, faria mais sentido Jesus falar assim, lembrai-vos de Abraão, nosso pai na fé. Lembrai-vos de Daniel, um jovem de uma vida exemplar, um homem de uma vida inteira dedicada a Deus, de modo irrepreensível, de tal maneira que Deus fala assim, ó, nem que Daniel me pedisse, eu ia atender a oração dele por esse povo. No sentido de que Deus estava sempre pronto a responder a oração de Daniel, mas naquela ocasião, nem que Daniel intercedesse por Israel, Deus estava disposto a considerar. Então, Jesus poderia ter dito assim, lembrai-vos de Davi, um homem segundo o coração de Deus, porque esses, para nós, são modelos, não é verdade? Davi de adoração, Daniel de fidelidade, Abraão, o exemplo da fé. Então, a questão hoje à noite é, por que Jesus mandou você lembrar da mulher de Ló? Se o exemplo dela não é para ser copiado, não é positivo. De Abraão seria, Daniel seria, Davi seria, né? De Josué também, de Moisés. Então, eu fiquei pensando, né? Mas ai de nós querer corrigir Jesus, né? E que bom que Jesus não é igual a nós. Ele está acima, né? É outro nível, pensamentos mais elevados. Então, Jesus, ele é diferente. Ele faz perguntas diferentes para você e ele faz sugestões diferentes para você, desafios diferentes. Se você quer mesmice, não procure Jesus, porque Jesus vai falar com você coisas diferentes, vai te fazer perguntas diferentes, desafios diferentes. Agora, se você gosta de uma vida dinâmica, então viva com Jesus, porque Jesus, ele é diferente. E por ser diferente, aquilo que nós esperaríamos, ele não fez. Ao invés de falar, olha, você deve se lembrar de Abraão, seguir o exemplo dele, você deve se lembrar de Davi, seguir o exemplo dele, você deve se lembrar de Daniel, seguir o exemplo dele, você deve se lembrar de Josué, seguir o exemplo dele de coragem, sem coragem não há conquista, e tantos outros exemplos positivos, mas Jesus falou justamente para você se lembrar de quem pisou na bola. Para você se lembrar de alguém que não é para ser copiado. O que a pessoa fez, a escolha que ela fez, o que ela decidiu, a atitude que teve. Mas ele falou assim, e ele fala no plural. Então, é para você, é para mim, é para todos nós. Ele fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Então, por que Jesus, ele quer que você se lembre da mulher de Ló? Primeira razão
que eu creio que Jesus falou para você se lembrar da mulher de Ló, é para te ensinar uma coisa muito importante. Que coisa é essa? Que o fato de você conviver com quem tem privilégios espirituais não quer dizer necessariamente que você vai ter a sua vida transformada. Quem era a mulher de Ló? A Bíblia nem fala o nome dela, né? Interessante que a Bíblia fala o nome de uma prostituta, Raabe, mas não dá essa honra à mulher de Ló. Quem era a mulher de Ló? Alguém que saiu de Ur dos Caldeus, junto com seu marido, foi para Padã Arã, no norte da Babilônia, Ur dos Caldeus era o sul, viveu um bom tempo lá com o pai de Abraão, Terá, mas com Abraão. Depois foi junto com Abraão para a terra de Canaã, desceu ao Egito, retornaram para Canaã, e ela, vendo o que Deus estava fazendo na vida de Abraão. A mulher de Ló, ouvindo Abraão contar as suas experiências com Deus. Os seus momentos de oração individual, quando Deus falava com ele diretamente. A mulher de Ló não era alguém desinformada das coisas espirituais. Ela não era uma mulher ignorante sobre a existência de Deus e sobre um relacionamento sincero com Ele. Ela conviveu com Abraão, aquele que a Bíblia diz que é o nosso pai na fé, um gigante na fé, um homem que espera na promessa durante 25 anos, um homem que deixou uma cidade próspera, e certamente que ele era um homem de negócio, porque seu pai Terá era também. Então, ele vivia na mega cidade da época e foi para um cantão. Canaã era um cantão. Era você sair de Nova York e ir. Eu pensei em alguns nomes aqui, mas não vou falar, não. Eu pensei até um pouquinho pior, pastor Fábio, mas não vou falar, não. Mas o que você imaginou pode ser. É a realidade de Abraão. Sair de Nova York da época, de Londres da época, para ir para um cantão. Uma das 7 maravilhas do mundo estava onde? Lembra? Babilônia. Avanço de engenharia, de arquitetura, de água, encanamento de água, e vai para um lugar que não tinha nada. Um homem de fé. Um homem que Deus falou, eu vou. Deus quer, eu abandono. Me importa mais obedecer do que ficar no meu conforto. E a mulher de Ló viu toda essa ação de Deus na vida de Abraão. Deve ter participado de cultos familiares, todo mundo junto. Agora, o que é que ela absorveu dessa convivência? O que é que mudou no coração da mulher de Ló com essa convivência? O que é que mudou na forma dessa mulher raciocinar com essa convivência? Há um texto que Paulo, ele nos mostra isso também com clareza. Que você pode conviver durante muitos anos com pessoas que são gigantes espirituais e você nunca deixar de ser um nanico. Vem comigo, 1 Coríntios, capítulo 10. Eu vou começar no verso 1. Eu vou até o verso 11, mas eu vou pular alguns versículos. 1 Coríntios 10,
do 1 ao 11. Paulo trata desse assunto, conviver com privilégios espirituais e não ser transformado em nada. Então, me acompanha aí, a partir do verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Ele está dizendo, todos tiveram o privilégio de vivenciar as mesmas experiências espirituais. Tendo sido todos, não alguns, todos, batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles, sem exceção, novinho, mais velho, criança, adolescente, jovem, mulheres, homens, todos eles comeram de um só manjar espiritual, vivenciando os mesmos milagres. E beberam da mesma fonte espiritual, viram a água sair da rocha, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha os entretantos e os poréns da palavra. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. E agora eu pulo para o verso 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para nós, para quê? Para a nossa advertência. E nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, Paulo fez essa leitura. Todos de Israel tiveram o privilégio de ver Deus mandar maná, de ver Deus fazer sair água da rocha, viveram, gozaram, experimentaram privilégios espirituais. Mas diz assim, mas Deus não se agradou da maioria deles. Por quê? Conviveram com privilégios espirituais, mas não tiveram suas vidas transformadas. A mentalidade com que eles saíram do Egito convivem com os privilégios espirituais e ela não é modificada. Agora vamos trazer isso para nós. Quantos privilégios espirituais você já tem desfrutado desde a sua conversão? Quantos cultos abençoados? Quantas palavras abençoadas? Quantas escolas dominicais abençoadas? Quantas pessoas de Deus Ele já colocou ao seu lado? Pessoas sinceras, pessoas de integridade, pessoas realmente servos de Deus. Às vezes isso acontece no casamento. Você é casado com uma mulher de Deus. Ela é uma mulher de Deus. É um privilégio que você tem. Mas por que você não é um homem transformado ainda? Ou você é casada com um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. E isso existe também, porque às vezes nós pensamos que só tem homem que não é transformado, casado com mulher de Deus. Mas eu já vi muitos casos. Do marido é homem de Deus mesmo. Mas a mulher, apesar de ter esse privilégio, ela não é transformada. Ela não se modifica. Deus não consegue quebrantar aquele coração. Então, é um privilégio, mas é perigoso lidar com esse privilégio. Você convive com gente genuína, fé genuína, homem de Deus, mulher de Deus, mas você nunca vira um deles. A mulher de Ló, aconteceu isso com ela, sim ou não? Eu tentei achar numa cronologia, quantos anos daria de Ur dos Caldeus até o momento que Ló se separa do seu tio. Mas não foi pouco tempo. Não foi pouco tempo. Talvez aí anos. Nós não gostaríamos de conviver com Abraão?
ela teve o privilégio que nós não tivemos. O que mudou na vida dela? Está entendendo? Porque Jesus falou assim, lembrai-vos dessa mulher. Conviveu, teve altos privilégios espirituais. Nunca foi uma mulher transformada. Na novela que teve aí, né, eu não acompanhei todos os capítulos, mas esse aconteceu de eu ver. Queria ter achado o recorte, trazer para vocês hoje, no momento em que está conversando Abraão, Ló e a mulher. Né? E a mulher de Ló, né? Ló ainda teria, vamos dizer assim, a inclinação, a facilidade de ouvir o seu tio, mas ela ali só, vamos dizer assim, espiritualmente falando, só pelo avesso, né? Vamos embora, não sei o quê, e tal, etc. Não sei se alguém viu essa cena, né? Então, antes de ir agora para falar sobre a segunda razão por que Jesus falou para você não esquecer da mulher de Ló, eu quero que você pense isso hoje à noite. O que você já viveu com Deus, o que Deus já deixou você ver de resposta de oração, o que Deus já deixou você, já te deu oportunidade de aprender em escola dominical, em seminário, em cursos bases da vida cristã, bases da economia cristã, bases de tanta coisa, em veredas, em casados para sempre. Deus sabe do investimento. Você está correspondendo ao privilégio ou está em dívida? Está devedor. Não adianta ter uma posição com Deus assim, não sei nada, não ouvi nada, não aprendi nada. Tem pessoas que Deus faz, ele fala assim, eu sei que você sabe. Não é por ignorância. E você já sabe há muito tempo. Só que não toma posição. Não tem atitude. Não é falta de privilégio, de discernimento, de saber. É falta de atitude. Deus já falou muito, Deus já mostrou muito, já deu muito privilégio, como deu para a mulher de Ló. Aí Jesus fala assim, lembra dela. Não aproveitou o tempo dos privilégios espirituais. Quando chegou hora de decisões importantes na sua vida, não tinha os valores corretos para basilar o seu coração. Segunda razão porque eu acredito que Jesus mandou eu e você lembrarmos da mulher de Ló, é porque nós devemos procurar obedecer a Deus de duas maneiras. Quais são elas? Obedecer a Deus nos detalhes das ordens e obedecer a Deus com rapidez. Vamos ver que ela conviveu com Abraão, Abraão obedecia a Deus nos detalhes, mas ela não aprendeu isso, teve o privilégio de conviver com quem obedecia a Deus no detalhe e com rapidez. Mas ela não aproveitou o privilégio que teve nessa convivência. Gênesis, se não me falha a memória, capítulo 19, quando os anjos estão indo destruir Sodoma e Gomorra, e aí nós vamos... É o texto que fala mais sobre ela, tá? E que apresenta, então, um pouco para nós como era o coração desta mulher, que teve tantos privilégios espirituais e não aproveitou. Eu vou ler do verso 12, Gênesis 19, vou ler do verso 12 até o 17. Você tem um pouquinho de noção do que eu quero mostrar. Então,
disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló, saiu da sua casa, né, e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Olha a reação dos homens que iam casar com as filhas de Ló. E aí, eu quero que você pense que essa reação, né, mostra quem eles eram, o tipo de homens que as filhas iam casar, e certamente porque a mãe não foi uma boa discipuladora. Olha a reação dos genros, futuros genros, não tinham casado ainda. Acharam, porém, que ele gracejava com eles e não aceitaram o convite. Eles morreram na cidade. Verso 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, porque os genros não aceitaram e dormir lá na casa dele, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Olha agora a reação da mulher de Ló. Um aviso espiritual, uma advertência espiritual, perigo iminente, né? Olha como é que era o coração dela. Como, porém, se demorasse, pegaram os anjos pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Era uma situação de emergência espiritual e a mulher de Ló não tinha pressa. Quando você demora a fazer o que Deus quer que você faça logo, nós podemos chamar isso de procrastinação, quando você demora a cumprir o seu dever. Alguém já disse que demorar a obedecer a Deus é a mesma coisa que não obedecê-lo. Qual é o seu nível de obediência quando Deus fala com você alguma coisa para você fazer? Você não faz? Você faz, mas procrastina. Deus queria para hoje à noite. Você vai fazer a semana que vem. Ou você faz de imediato? Você é aquela pessoa que o coração assim, Deus falou, está falado. Não tem o que discutir. Vou fazer. Deus falou, está falado. Vou fazer. Não discuto o que Deus falou. Não estabeleço prazo para a minha obediência. Não demoro a fazer o que Deus me mandou a fazer. Então, essa é a segunda lição que estamos tirando. Por que Deus falou para você lembrar da mulher de Ló? Porque você não deve demorar para fazer aquilo que Deus manda você fazer. Deus mandou largar, é para largar hoje. Deus mandou segurar, é para segurar hoje. Não mude o prazo que Deus te deu. Os anjos ali, vão embora. Pressa para pecar. Morosidade para obedecer a Deus. Eu duvido que ela teve essa morosidade quando foi para sair de Canaã e ir para as campinas bonitas, verdes, que a Bíblia diz como eram as duas cidades lindas. A Bíblia compara a aparência das duas cidades ao Jardim do Éden. Lembra? Está no texto. Não estou viajando, não. Está no texto. A Bíblia compara a beleza de Sodoma e Gomorra
dos jardins do verde ao jardim do Éden. Olha o nível que era de beleza. Duvido que ela foi se arrastando para Sodoma e Gomorra. Não quero ir, Ló, não quero ir, quero Canaã, terra seca, deserto. Foi rapidinho. Agora, quando Deus fala para deixar a cidade do pecado, ai, dá mais 5 minutos. Puxa, minhas filhas estavam com 2 bons partidos, já tinham contratado salão de festa. Não tem como mudar, Senhor. O Senhor pensou bem quando o Senhor decidiu isso, né? Estabelecer aqui minha família. Irmãos, como eu falei no início, na nossa visão humana, não era normal Jesus falar, lembra da mulher de Ló. Era normal ele falar, lembra de Abraão, lembra de Daniel, lembra de Davi, exemplos a serem copiados. Mas eu entendi, eu aprendi que Jesus é Jesus e tem que ser respeitado. Se ele falou, lembra da mulher de Ló, eu tenho que levar isso a sério. Eu tenho que considerar isso. Por que que de todos os personagens do Antigo Testamento ele falou dela? Porque se você evitar ser como ela, é mais garantido você ir morar no céu. Porque o interesse de Jesus é você ir morar no céu. Mas se você for como a mulher de Ló, com Deus, talvez você não chegue lá, não. Apesar de todos os privilégios espirituais que você tem gozado, Deus tem permitido você ver e experimentar, vivenciar, como permitiu para ela. Então, eu creio que Jesus, ele falou, lembrai-vos da mulher de Ló, porque Deus falou em detalhes, Deus fala que eles tinham que observar 3 coisas na fuga. Deus falou para eles não pararem na campina, Deus falou para eles não olharem para trás e Deus falou para eles subirem o monte. Lembra da leitura que eu fiz? Às vezes nós pensamos só na questão de não olhar para trás. Mas Deus falou através do anjo, falou, ó, não para na campina, não olha para trás e procura um lugar alto. Não fica em planície, mesmo que seja longe, procura um lugar alto. Preste atenção quando Deus fala com você nos detalhes. Preste atenção. Mulher, quando vai comprar roupa, olha o quê? Ah, esse botãozinho. Né? Olha os detalhes. O homem não olha detalhe, né? A mulher olha o detalhe. Escute. Deus é detalhista. Você tem que ser uma filha, um filho que obedece a Deus nos detalhes. Deus falou, ó, 3 coisas. Nessa fuga, observa isso. Então ele foi detalhista. Ele não falou só, não olha para trás. Ele falou, não para no meio do caminho, não para nas campinas, não olha para trás e não fique em lugar baixo. Né? Deus sabia que ia escorrer não é asfalto, né? Mas não lembro o outro nome, a larva, né? Ia escorrer, então Deus ainda falou, vai para um lugar alto. Detalhes, detalhes. Talvez você seja alguém que obedece a Deus, mas não nesse nível dos detalhes. E algumas coisas não estão dando certo na sua caminhada por falta de obediência nos detalhes. Sai da cidade até ela saiu, embora que arrastada. Saiu. Andou um pedaço, não sabemos o quanto. Até andou. Não parou na campina, pelo menos é o que dá a entender o relato. Mas no quesito não olhar para trás, aí esse detalhe falhou. E falhou no detalhe, deixa eu usar uma palavrinha assim bem, estambolhou tudo. E às vezes, você não tem esse cuidado de obedecer a Deus nos detalhes. Obedecer a Deus nos detalhes. Vai eliminando os detalhes que você tem falhado com Deus. Amém? Vai eliminando.
Saia daqui hoje à noite com uma decisão no seu coração. Eu vou obedecer a Deus nos mínimos detalhes. Né? Teve um personagem aí de televisão que fala, nos mínimos detalhes. Né? Quem riu é da época. Então, eu quero ser um filho que obedece a Deus nos detalhes. Você tem que querer ser um filho, uma filha de Deus que obedece a Deus nos detalhes. Deus deu 3 detalhes, você não vai obedecer 2, você vai obedecer os 3. Amém? Se ele deu 5 detalhes, você vai obedecer, não é 4, não, é os 5 detalhes. Para que o plano da salvação se complete, para aquilo que Deus está esquematizando para a sua vida, você tem que obedecer a Deus nos detalhes e em todos os detalhes. Você pode fazer um autoexame, algumas coisas que deu certo na sua vida, e havia um processo de oração, um processo de espera. Se você olhar e fizer rebobinar a sua memória, você vai perceber, poxa, naquela ocasião, não é que eu obedeci nos detalhes? O detalhe do dia, o detalhe da hora, o detalhe do aconselhamento, o detalhe da postura. Realmente deu certo. Todos os detalhes eu obedeci. E às vezes, se nós pensarmos também aqui algumas coisas, nós vamos ver, poxa, podia ter sido melhor se eu tivesse tido mais cuidado em obedecer a Deus nos detalhes. Terceira razão, porque eu creio que Jesus nos mandou lembrar da mulher de Ló, é por causa dos tempos dos fins. Então, aqui, Jesus está falando sobre os tempos dos fins, né? Ele fala que no final dos tempos a mentalidade, né, o inconsciente coletivo vai estar como nos dias de Noé. E ele fala no verso 28, em Lucas 17, eu estou de volta lá, que também vai estar como aconteceu nos dias de Ló. E o que é que Jesus está dizendo o seguinte, olha, escute isso. Ele está falando uma coisa muito interessante, que a gente fica preso a terremoto, a Milton, Helena, né? A maremoto, a epidemia. Mas eu acho muito interessante quando Jesus fala aqui de outros sinais. Ele fala da mentalidade humana quando estiver chegando o fim. E o que ele quer dizer aqui é o seguinte, quando estiver chegando o fim, ao invés de olharem para o alto, vão olhar para os seus bens materiais. Vão estar mais preocupados com o que estão perdendo na terra do que o que vão ganhar nos céus. Ele fala assim, lembra da mulher de Ló. Ao invés dela valorizar a salvação que Deus estava dando para ela, ela ficou valorizando e lamentando a casa que ela estava deixando para trás, o forno micro-ondas, a TV de 75 polegadas. Não valorizou o espiritual como deveria valorizar, não valorizou o plano gratuito de salvação, porque eles não fizeram nada para serem salvos daquela cidade, nada para serem salvos daquela destruição. Foi uma salvação pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Deus fez tudo para ela ser salva, mas ela preferiu ficar apegada às coisas desta vida. Ela preferiu, ao invés de comemorar a salvação que ela estava recebendo, se lamentar por aquilo que ela estava deixando para trás. Isso, às vezes, nos faz lembrar do apóstolo João, quando ele fala que se você ama o mundo, como a mulher de Ló amou, o amor do Pai não está em você. Deus fala para você amar o próximo.
Deus fala para você amar o seu inimigo. A única coisa que Deus fala para você não amar é o pecado que está no mundo. E às vezes nós não amamos o que Deus mandou amar, mas amamos o que Deus mandou não amar. Então, ela estava saindo do mundo do pecado, da cidade do pecado, mas ela não estava comemorando a obra que Deus estava fazendo. Lamentação pelo que estava deixando. Olha, Jesus te alcançou. Nunca lamente ele ter tirado você do Egito. Porque se você lamentar, o Egito permanece no seu coração. Você está no processo de salvação, lamentando ter saído do Egito. Então Jesus fala assim, quando estiver chegando para o final, ao invés das pessoas olharem para aquilo que está para acontecer no mundo espiritual, elas vão estar olhando só para as questões materiais. Você acha que Jesus estava certo? Você acha? Ainda bem que ele falou isso, né? Lembrai-vos da mulher de Ló. Agora, se ele deu advertência, é porque ele não quer que nós sejamos como a mulher de Ló. Ele quer que você obedeça a Deus nos detalhes e rapidinho. Amém? Jesus quer isso. Jesus quer que você aproveite o privilégio espiritual que ele tem te dado. Você tem uma mulher de Deus, aproveite esse privilégio. Seja um homem transformado. Se é casada com um homem de Deus, aproveite esse privilégio. Cresça, a sua estatura espiritual tem que aumentar. Você congrega numa igreja espiritual, cresça. Permita Deus transformar a sua vida espiritual. Permita Deus modificar o seu coração. Permita Deus mudar a sua mentalidade, a sua leitura. Você tem que adquirir olhos espirituais, o raciocínio espiritual. Você precisa crescer. Você precisa corresponder ao privilégio espiritual que Deus tem te dado. Por isso Jesus falou, olha, tem uma pessoa aí que não é um exemplo a ser copiado. Não é um bom exemplo, mas dá para tirar boas lições. É a mulher de Ló. Não se esqueçam, se vocês querem morar no céu, não esqueçam da mulher de Ló. Se vocês não querem atrapalhar o plano de salvação na sua vida, não esqueça da mulher de Ló. Não haja como a mulher de Ló. Não tenha as atitudes da mulher de Ló. Não faça as escolhas que a mulher de Ló fez. Faça tudo diferente. Posso ouvir um amém? Quem vai esquecer da mulher de Ló, levanta a mão bem alto. Está todo mundo ligado. Mas quem, a partir de hoje à noite, não vai esquecer das lições que nós podemos tirar da vida da mulher de Ló, levanta a mão. Glória a Deus. Amém? Então, conosco, Jesus já alcançou o seu objetivo. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e abra o seu coração e comece a falar com o Pai. Fala, Pai, eu entendi porque eu vim aqui. Entendi porque eu estou nesse culto. Fala para Ele. Fala para Ele, Pai, não foi por acaso. Algumas questões na minha vida o Senhor queria acertar. E eu concordo contigo. Sou moroso em te obedecer. Sou casado com uma mulher de Deus, mas minha vida não é transformada. Sou casado com um homem de Deus, mas a minha vida não é transformada. Os anos estão se passando, tenho muitos privilégios espirituais. Já vi tantas respostas de oração, já vi o Senhor fazer tanta coisa, igual a mulher de Ló, e eu deveria ser um outro homem, uma outra mulher, e não sou transformado. Conversa com ele falou contigo, pode ter certeza, não tenha dúvida. Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir a sua oração, ele quer ouvir que você fale assim, Deus, eu entendi. Fica tranquilo que eu entendi. E vou te obedecer nos detalhes, não vou ser moroso para te obedecer,
não vou ficar postergando a obediência, não vou procrastinar. Quando eu entender que o Senhor falou, isso basta. Não vou ficar argumentando, nem marcando prazo. Senhor, amanhã eu faço. Senhor, semana que vem eu faço. O Senhor falou hoje, é hoje. O Senhor falou na madrugada, é na madrugada. O Senhor falou para eu largar, eu largo. O Senhor falou para pegar, eu pego. O que o Senhor falar, Senhor, eu quero ser um filho que obedece nos detalhes e com prontidão. Senhor, eu te peço agora, escuta a oração da tua filha, do teu filho, que hoje à noite está dizendo, papai, eu entendi. Meu Pai Celestial, eu entendi tudo. Eu entendi a parte da mensagem que o Senhor estava falando diretamente comigo. Parecia que o Senhor estava falando o meu nome. Eu entendi, meu Deus, e eu faço um concerto contigo hoje à noite. Eu quero corresponder ao alerta que o Senhor me deu. Eu não quero ser como a mulher de Ló. Eu entendi hoje à noite por que Jesus não falou para lembrar de Abraão, de Daniel, de Davi, de Josué, de Moisés, de Noé, de Enoque. Eu entendi hoje à noite por que Jesus falou assim, lembrai-vos da mulher de Ló. É para eu não fazer o que ela fez. É para eu não ser como ela era. É para eu não ter as escolhas, as atitudes que ela tinha. Eu te agradeço por esta noite, por falar comigo, porque o Senhor me ama. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.